é óbvio, é óbvio. Nós temos que analisar o seguinte, que se o patamar que eventualmente eu estou levando em consideração não é exatamente Deus ou o Deus dos 10 mandamentos, e que seria um outro tipo de divindade que demandaria um outro tipo de comportamento, é óbvio que não vai se considerar como pecado e como um comportamento com uma baixa quantidade de pecados, considerar Cristo ou considerar a questão sacrificial, vamos dizer assim, como se fosse uma quantidade pequena de pecados. Claro, porque a entidade espiritual seria diferente. A entidade espiritual que considera que ou que não seria pecado, ou que é pecado aceitar o sacrifício de Cristo, ou que não é pecado, ou que é um pecado, mas que isso seria um pecado de gravidade muito baixa, porque é a própria entidade espiritual que estaria dizendo, mas é óbvio. Mas aí é óbvio, porque aí depende da entidade que você estaria levando em consideração. No Novo Testamento, realmente isso seria, ou não seria pecado, ou seria um pecado de gravidade baixa. Mas aí é óbvio que eu teria maior proteção. Claro que se você pegar uma análise pelos 10 mandamentos é outra coisa. Então sim, faria todo sentido eu achar, em algum momento sim, eu não lembro exatamente como eu pensei, mas eu achar que isso seria um pecado de gravidade baixa, porque eu estaria levando em consideração uma entidade espiritual que diria que isso não é um problema. Ou que isso é um problema menos grave. E que não haveria, e que isso seria uma pouca quantidade de pecado. Não só de gravidade baixa. Ou mesmo que isso, se fosse pecado, seria um pecado caracterizável em poucas vezes. Porque a entidade diria isso, mas é óbvio. Mas aí é óbvio, né? Não. A entidade poderia dizer justamente isso, porque eu estaria levando em consideração essa entidade. Eu não estaria levando em consideração os 10 mandamentos. Então, segundo essa entidade, sim, isso poderia ser contabilizado como uma baixa quantidade de pecado, o fato de você entender a questão do sacrifício de Cristo como a sua fé. Então é óbvio que a interpretação mudaria, né? E isso mesmo para essa entidade não necessariamente seria considerado como uma grande quantidade de pecado. É diferente da interpretação dos 10 mandamentos, vamos dizer, do Velho Testamento, que entenderia isso como uma grande carga de pecado. Então depende do referencial que você tiver. Não, mas é óbvio, porque se eu estou com o referencial do Novo Testamento, claro, mas aí tem 3 possibilidades. Ou é uma grande quantidade de pecados com baixa gravidade, ou não é uma grande quantidade de pecado, porque se entenderia ali de que a questão desse pecado não seria, vamos dizer, algo sucessivo, ou nem seria sucessivo, aconteceria em poucas vezes o fato de você realmente idolatrar, porque você não estaria pensando nisso, vamos dizer, o tempo inteiro, por algum motivo parecido com isso, ou mesmo porque não seria considerado pecado. Mas de repente seria, mas para a pessoa, na cabeça dela, não seria. Então, ou porque ela não teve esse esclarecimento. Então, apenas esse complemento também no canal.